começar a falar sobre a questão da superfície. Nós vínhamos falando de Bergson, né? E eu insisti em algo que o Bergson traz à luz ou investe, que é o conceito de indeterminação do movimento, e que nós denominamos como zona de indeterminação de todo vivo. Todo ser vivo, ele emerge a partir de um intervalo em que a vida se diferencia da matéria. A vida se diferencia da matéria porque existe um intervalo de movimento. Ela é constituída por um intervalo de movimento, por um vazio, que a gente pode, sei lá, brincar, né, provocar. Então, a vida é um nada, ela é um vazio. Onde ela acontece? Ela acontece não como sucessão de instantes, ela acontece entre instantes, num entretempo e num intervalo de movimento. O movimento que chega de fora, bom, eu acabei de dizer, chega de fora. Se chega de fora é porque tem um dentro, certo? Mas como é que surge o dentro? O dentro surge como uma espécie de uma bolha. Se vocês começarem a ler o início do Matéria e Memória, vocês vão ver Bergson dizendo que tudo é imagem, e que essa imagem é idêntica à matéria e que essa matéria é idêntica ao movimento. Matéria, imagem, movimento é tudo uma coisa só. E ele vai partir de uma matéria, de uma materialidade, que no fundo é uma pura exterioridade. O que é o conceito de pura exterioridade? É uma realidade que não tem dentro, que é puramente exterior. Então, imagine um elemento mínimo que não tem nada dentro de si, que tem, por mais que tenha múltiplas faces de si mesmo, essas faces interagem em todas as direções, sobre todas as superfícies, com a própria face, com essa partícula. Então, um movimento imprimido por uma partícula imediatamente incide em outra partícula, de modo absolutamente mecânico, sem nenhuma possibilidade de variação. Um movimento desencadeia outro movimento, que desencadeia outro movimento, que desencadeia outro movimento, não tem variação. Não tem liberdade de modificar o movimento. Há uma determinação absoluta. O Bergson diz, agora imagine no meio dessas imagens, imagens especiais. O que são essas imagens especiais? Imagens que, ao invés de receber um movimento e responder mecanicamente, imediatamente, ou ao invés de imprimir um movimento e esse movimento ser transmitido imediatamente, essas imagens são feitas de um intervalo que retarda o movimento recebido e posterga o movimento devolvido. Então, um intervalo de movimento, ele indetermina o movimento. Se o movimento me determinava como uma bola de sinuca, eu, né, dou uma tacada numa bola que toca na outra, vai ter uma ação e reação mecânica. Se existe um intervalo, há a possibilidade de um desvio. Há a possibilidade de uma mudança ou de uma multiplicação de respostas. O intervalo, ele vai subdividir o movimento, ele vai indeterminar o movimento, ele vai decompor o movimento. Vamos direto para o vivo. O vivo necessariamente começa com uma membrana, não é? E uma membrana, ela é uma dobra que envolve o dentro e se diferencia do fora. A membrana, por mais que seja de uma ameba, por exemplo, existe um mínimo de intervalo ali. A ameba, ela reage, come, ela se desloca e come por pseudópodos, por exemplo, né? É um organismo unicelular. O intervalo de movimento é mínimo, mas tem intervalo de movimento. O Bergson afirma que o cérebro começa com intervalo de movimento. Uma ameba tem cérebro? Ou melhor, sistema nervoso? Tem. Quanto mais os seres vão se diferenciando, se tornando complexos, aumentando essas dobras, mais o intervalo de movimento cresce. E, na medida em que ele cresce, ele analisa o movimento. O movimento é analisado ou dividido. É a mesma coisa que a análise. A análise é a divisão.
Mas não é uma análise intelectual, é uma análise do próprio movimento. Como é que isso se dá? Por exemplo, vamos agora direto na questão do cérebro. De que é feito um sistema nervoso? Basicamente, em linhas bem gerais esquemáticas. Nervos que são sensíveis aos estímulos exteriores. Então, nervos sensoriais, que se chama de nervos aferentes. Né? Então, nervos que comunicam o movimento recebido de fora para uma região central nervosa, sistema nervoso central, ou cérebro. E, ao mesmo tempo, no cérebro, ele é misturado, processado, recomposto e devolvido. Devolvido como ação. O que é uma ação? Uma ação é um movimento diferenciado. É um movimento que já foi elaborado, que já foi trabalhado a partir da subdivisão do movimento recebido. Então, o movimento recebido, ele é subdividido em microestímulos, né? Chega até o centro sensorial, e do centro sensorial ele é elaborado, trabalhado, né, para ser devolvido em forma de movimento motor. É o sistema sensório-motor. O cérebro, o sistema nervoso é o sistema sensorial motor. Então, o intervalo de movimento, que é esse vazio, então, se refere ao espaço, se refere ao corpo, né? O movimento e vazio é tudo do campo do corpo. Né? Ainda não tem pensamento aqui, tá? Ainda não tem espírito. Ainda não tem o tempo. Estou só com o intervalo de movimento aqui. Ele, só pelo fato de criar essa distância, de haver esse intervalo, ele necessariamente vai decompor o movimento. Bergson vai falar que a vida vai se tornar mais complexa, ela vai se especializar numa região sensorial. Por exemplo, onde é que está a nossa região sensorial? Na nossa cabeça. Os olhos, os ouvidos, o olfato, o paladar e o tato, que está distribuído em todo o nosso corpo. A cabeça é um órgão privilegiado para receber, para exercer a percepção. A percepção é uma ação possível. Né? É um movimento que vem da matéria e é percebido pelo nosso corpo à distância. A percepção é uma ação à distância, por uma parte especializada no nosso corpo. A afecção é um outro tipo de movimento, é o movimento de fora que modifica o meu corpo. E a ação é o movimento que já é trabalhado a partir da percepção, da recepção, da afecção, ele é devolvido em forma de ação. Então, o sensório motor funciona nessas três diferenciações do movimento. Movimento perceptivo, movimento afetivo e movimento ativo. Isso é o primeiro capítulo do Matéria e Memória do Bergson. Como é que entra o tempo aí? A duração. A duração, ela é o que vai preencher o intervalo. Olha que coisa incrível. O intervalo jamais é preenchido por um corpo. Senão entupiria o intervalo, não haveria vida. O intervalo é preenchido por um incorporal. Portanto, você pode acumular incorporais e incorporais, o que eu chamo de seres de tempo. Nunca vai entupir, nunca vai preencher. É o respiradouro da vida, né? O tempo. O tempo ou a duração. Então, ao mesmo tempo que há uma distância, um intervalo de movimento, e quanto mais aumenta o intervalo de movimento, mais aumenta a distância, portanto, mais aumenta a complexidade ou a diferenciação do movimento e a possibilidade de respostas diferentes, mais eu tenho tempo para durar e elaborar e diferenciar o movimento. Olha só, então, ao mesmo tempo que eu invisto na indeterminação,
Ou seja, quanto mais eu indetermino o movimento que chega, quanto menos eu sou determinado de fora. Porque o movimento que me determina é como se dissesse assim, você não tem liberdade, você é determinado e acabou. Você é determinado a reagir, ou agir, a fazer isso e aquilo, né, porque uma força de fora te impõe. Mas se eu digo, ah, não, essa força não me impõe, eu entro em relação com essa força, mas ela não me impõe nada, porque eu sou capaz de criar distância e de decompor esse movimento, de analisar esse movimento. Quanto mais distância, quanto mais eu molecularizo esse movimento, mais elementos eu tenho para quê? Para elaborar, para compor ou recompor e criar uma resposta. Como é que se chama esse movimento? Que nome a gente daria para ele, se não movimento de liberdade? Esse é o próprio movimento da liberdade. A vida, ela precisa respirar. O desejo, o desejo, a vida, né, ele respira tanto mais, é tanto mais livre e se torna tanto mais capaz de fazer a diferença, ou de se diferenciar, quanto menos ele é determinado de fora. Mas investir na zona de indeterminação, ao mesmo tempo que é não se deixar determinar, é aumentar a capacidade de receber. Parece um paradoxo, né? Você recebe muito mais fluxos, você recebe muito mais movimentos, você entra em acontecimento, porque se você é determinado, o teu movimento é reduzido. Você tem que dar uma resposta mecânica, automática.